De mensagens agora, não foi? Qual que a gente acabou mesmo? Aonde? 1 Coríntios. Então, naturalmente, hoje eu vou pregar o quê? 2 Coríntios? 2 Coríntios, é isso? Se eu acabei 1 Coríntios, né? Então eu tenho que pregar segunda hoje? Começar hoje? Não necessariamente. Hoje eu vou fazer um outside. Fora. Michel sabe o que é isso? Outside. Eu vou sair hoje. Não vou seguir a série hoje. Porque achei necessário essa semana trazer uma mensagem a qual já há algum tempo tá pulsando assim no meu coração e acredito que vai ser bênção para a igreja. Hoje vai ser uma mensagem outside, fora da escala. Outside? Fora da nossa série normal. Não precisa não botar mais não. Fora da nossa série normal. Porque eu iria pregar hoje o quê? 2 Coríntios, provavelmente, não era isso? Não era isso? Só que não vai ser. Hoje vai ser uma mensagem temática, que não deixa de ser expositiva também, tá? Eu não gosto muito de pregar mensagem temática, não. Também dá muito mais trabalho. Talvez você não entenda o que eu estou falando, mas para mim dá muito mais trabalho pregar uma mensagem temática. Mas, durante essa semana passada, semana retrasada, eu estive pensando sobre algumas coisas. E a gente vai falar sobre o versículo mais conhecido do livro de Provérbios, para poder falar sobre ensinar a filhos. Provérbio 22, versículo 6. Eu acho que todo mundo conhece esse versículo aí. Pelo menos para ensinar filhos é o mais conhecido em Provérbios. Provérbio 22, 6. Não vai dar nem para eu ler um, vocês ler outro, porque eu só vou ler o versículo 6. Tá? Só se eu ler e vocês leem de novo, e no segundo eu ler junto com vocês e dá certo. Hã? Só o 6. Só o 6. Caminhão cheio de graça. Só o 6. Diz assim, Provérbio 22, 6. Eu vou ler a primeira vez e vocês vão ler a segunda, de novo, versículo 6, ok? Vamos lá. Instrua a criança no caminho em que deve andar, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará dele. Instrua a criança no caminho em que deve andar, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará dele. Então vamos lá. Esse, não sei se para vocês mas na maioria das vezes, para a maioria das pessoas, é o versículo mais conhecido, inclusive da Bíblia, quando se pensa em ensinar crianças, né? De Provérbios, mas da Bíblia também, não é isso? Para ensinar. É o versículo mais conhecido. E hoje nós vamos falar sobre isso. É dever dos pais ensinar as crianças no caminho em que ela deve andar. É dever dos pais ensinar as crianças o caminho que ela deve andar. E normalmente, elas não vão se desviar desse caminho. Normalmente, o normal. Mas existe o anormal também. Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas vão pegar esse versículo 6 aqui e vão ler como se fosse uma profecia. E não é uma profecia. A gente precisa entender que cada livro da Bíblia tem a sua literatura. Provérbios é literatura de sabedoria, onde os sábios pegam os melhores ensinamentos e reúnem ali para poder trazer ensinamento. Então, Provérbios não é profecia, tá? Porque senão você vai pegar e vai olhar que essa profecia é falha. Pô, peraí, mas tal criança, tal pessoa foi ensinada no caminho do Senhor, mas se desviou? Como assim? A Bíblia mentiu? Não, a Bíblia não mentiu. É que o normal é que isso venha acontecer, tanto que no próprio livro de Provérbios, né, você vai ler que se o justo fizer aquilo que é bom, ele vai ser aplaudido, ou vai receber boas coisas, ou vai conseguir boas coisas, ou não vai sofrer.
Só que a gente sabe que no dia a dia, na vida, o justo sofre por fazer coisas corretas, certas, não é isso? Então, é pensar no que o normal seria isso. Você fazer as coisas corretas e dar tudo certo para você. Isso é normal. Então, provérbio não é profecia, tá? Só para de repente falar, não, como diz lá em Provérbios, se você fizer isso, vai acontecer isso. Se você ensinar a criança lá, desde criança lá, ensinar a palavra dela, ela nunca vai se desviar. E quando você vê, várias dessas pessoas se desviam, mesmo sendo ensinadas, né? Então, Provérbios é um livro de sabedoria, não é um livro de profecia, tá? De promessa. Então, nós, pais, devemos ensinar a criança o caminho que ela deve andar. É responsabilidade nossa. Em várias Bíblias vai estar ensina a criança, não é isso? Em várias versões, algumas versões vão estar isso. A nossa versão aí, ensina seu filho, né? A nossa versão aí, NVI 2023, tá? Instrua a criança. E o que significa, primeira coisa que a gente vai falar, o que significa instruir? Significa ensinar. Por isso que alguma Bíblia está escrito ensinar, tá? Significa treinar também. Significa dedicar tempo para tal ato, para tal assunto. Então, instruir significa ensinar, treinar e dedicar tempo para fazer isso. Não é fácil ensinar uma criança, não é fácil ensinar. Não é de uma hora para outra que o conhecimento, né? Você dorme, ora, Deus me dá conhecimento ao Senhor, aí você dorme e quando você acorda você está cheio de conhecimento para ensinar. Não é assim, você tem que investir o seu tempo nisso, em aprender para poder ensinar também. Porque também como vai ensinar se você não sabe? Nem para você. Não tem como. Não tem como. Então é dever dos pais instruir as crianças. Não devemos de maneira nenhuma passar essa responsabilidade para a igreja, para o pastor, para a escola, mesmo que seja uma escola cristã. Não devemos terceirizar o que nós devemos ensinar aos nossos filhos. Não devemos terceirizar. Mesmo que seu filho estude uma escola cristã, né, como eu já falei, mesmo que tenha um bom ensino bíblico para as crianças na igreja, ensinar a criança no caminho que ela deve andar é dever dos pais. Nunca transfira responsabilidade que é sua ou que é minha, que é nossa, para terceiros. Não transfira isso. Não transfira para o pastor, não transfira para ninguém. Às vezes os pais querem corrigir, mas ao mesmo tempo não querem ficar mal com os filhos. Acontece isso, já aconteceu isso aqui. Né? Ficar mal com os filhos. Aí o que acontece? Pastor, fala lá com meu filho, fala lá com a minha filha, fala lá com sei lá quem. Pastor, fala para mim. Para que eu chame a atenção de uma coisa que os pais deveriam fazer. Não é, fica naquela de não querer ficar mal com o filho, aí quer passar isso. Não, mas o pastor disse. Não, mas não sei lá quem disse. Acontece isso. Já aconteceu aqui comigo. Acontece. Quando, na verdade, deveria ter sido conversado antes. E aí, pode ser criança, pode ser um adolescente, pode ser um filho mais velho. Aí a gente engloba todas as idades aqui na questão do ensino, tá? Doa o que doer. Fiquem chateados ou não. Ensine, corrija, mas acima de tudo, abrace. Faça tudo com amor, pois é preciso ter muito amor para corrigir. É preciso ter muito amor para corrigir. E é preciso mostrar isso também no ato da correção, no ato da disciplina, no ato do ensinamento. É necessário. Ainda estou falando sobre a questão de instruir. Eu estou dentro do versículo 6, tá, gente? Instruir. É preciso ter muito amor e muita coragem para corrigir, para disciplinar os filhos. Os pais precisam deixar bem claro isso. Estão ensinando, corrigindo, exortando por amor, por um bem maior, não por autoritarismo. Não porque eu mando e você obedece, meu filho ou minha filha. Não é isso. É por algo maior. É por amor, é por cuidado, é por zelo. Eu sei que
E aí a gente tem que pensar o seguinte, eu sei que por várias vezes estamos sem paciência para explicar. Mas depois, quando a paciência voltar, a gente senta e explica com calma. A gente tem a chance de fazer isso. A gente tem possibilidade de fazer isso. Na hora, por várias vezes, a gente não tem essa paciência ali para estar instruindo. E às vezes é melhor você nem falar nada naquela hora mesmo, porque talvez você vai fazer a maior cagada. Em vez de ensinar, você vai piorar a situação. Então o que você faz? Para, respira, senta. Passou aquele momento ali? Passou o momento? Agora sim, aí você para poder explicar. Porque pode ser que você venha trazer uma situação pior ainda, se naquele momento que você não tiver com paciência tentar explicar uma coisa que não vai conseguir. Você já sabe que não vai conseguir. Você já sabe que vai ser frustrado nisso. E exatamente por estar sendo frustrado, é que ao invés de ensinar com amor, acaba usando autoritarismo. Porque não pensou o que iria falar. Não meditou no que iria falar. E aí fala de qualquer jeito. Quantas vezes nós já fizemos isso? E quantas vezes nossos pais fizeram isso conosco? A gente tem exemplo na nossa própria vida para poder olhar para isso e falar, não quero ser assim, não vou fazer assim. Eu tenho todas as ferramentas na minha mão para ser diferente, então eu vou ser diferente. Nós precisamos sempre falar os motivos das coisas pelas quais estamos ensinando. Sempre qual é o motivo pelo qual estamos ensinando. Sempre qual é o motivo pelo qual estamos falando não. Sempre. Eu sei que nem sempre naquele momento a gente vai conseguir, mas existe o depois. Você senta e você explica. Naquele momento só deu para falar um não. De repente só deu para falar um não. Né? Aquela situação que eu tô falando, que eu sempre falo para vocês aqui. Às vezes numa situação de perigo ali, você não vai conseguir explicar por que você está falando para uma pessoa não ir para aquele lugar ou não fazer aquela coisa. A única coisa que você vai fazer, você vai dar um grito para poder impedir que aquela pessoa chegue até aquele lugar, não é isso? Mas aí vai ter o depois. E tendo a oportunidade depois, você senta e explica. Sentar e explicar, não estou falando que sempre vai ter que sentar na cadeira e explicar, vocês estão entendendo, né? Mas você explica com calma. Não é fácil, mas precisamos aprender a ser o melhor que o professor que o nosso filho já teve na nossa vida, nossos filhos tiveram na vida. Precisamos deixar essas marcas neles. Ou vamos deixar terceiros fazer isso. Ou vamos deixar o mundo fazer isso. Eu, como pai, eu quero que meu filho seja, que eu seja abaixo de Deus, eu seja o herói dele. Nós, como pais, devemos almejar isso, buscar. Estou falando pais em geral agora, pais e mães. Que nossos filhos olhem para nós como um espelho. De pai, de mãe, caramba, eu quero ser igual meu pai quando eu casar. Como é que cuida da minha mãe? Como é que cuida da casa, ajeita as coisas da casa, trabalhador? Eu quero ser assim. Eu quero ser assim. A ponto de até a filha olhar para o pai e falar, caramba, quando eu casar tem que ser alguém responsável assim igual meu pai. Nós homens precisamos ser isso daí. E do outro lado, as mulheres também precisam ser alguém para que o filho fale, caramba, quando eu casar, tem que ser alguém parecido assim com a mamãe. Olha só como é que ela é. Ela é comigo, né? Como é que ela é com o papai, como é que ela é com a casa, com as coisas, com tudo. Responsável, dedicada, amorosa, é isso? Né? A mulher vai olhar de outro lado da situação, mas os filhos observam. Enquanto eu e você, meu irmão e minha irmã, estamos agindo, as crianças observam. E as crianças guardam na memória como estamos agindo, o que estamos falando. O nosso discurso não pode estar longe daquilo que fazemos. Nosso discurso tem que ser o que fazemos também, para que as crianças não só ouçam, mas vejam o exemplo na prática. Não deixe o mundo ser a referência para os seus filhos. Não deixe terceiros ser a referência para os seus filhos. As filosofias mundanas. Olha o que diz. Abre aí. Hebreus capítulo 12, versículo 5 a 8. Outro texto muito conhecido também. Hebreus 12, 5 a 8. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo
que ele dirige a vocês como a filhos: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Versículo 6. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Então, olha para cá. Precisamos, todos, deixar isso bem claro em nossa mente, em nossa maneira de ensinar, que isso só pode ser feito com amor. Assim como o Senhor disciplina quem ama. Disciplina os seus filhos. Versículo 7 e 8 aí ainda. Perseverem na disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, que filho não é disciplinado pelo pai? Todavia, se vocês ficarem sem disciplina, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Olha outra coisa aqui. Quem não tem disciplina é como se nem fosse filho legítimo. E eu vou explicar isso. Quando não assumimos a responsabilidade de ensinar os nossos filhos, estamos dizendo para eles que eles são o quê? Exatamente. Exatamente isso. Ou seja, não tem pais presentes, não tem a figura do pai e da mãe presente ali, porque são bastardos. E olhando na história e olhando aquilo que a gente aprende, o que significa, né, ser um filho bastardo, de modo geral, sendo homem ou mulher, pode acontecer o seguinte: o filho bastardo era filho de uma pessoa, né? Que a pessoa teve um filho fora do casamento. Um homem que traiu a sua esposa com outra mulher, engravidou essa mulher, gera um filho bastardo. Uma mulher que trai o seu marido, engravida de outro homem, gera um filho bastardo, olhando para a história. E geralmente os filhos bastardos são rejeitados, olhando para a história, olhando para tudo que acontece. Então, quando não ensinamos, exortamos, disciplinamos os nossos filhos, estamos falando para eles, sem dizer que eles não são filhos gerados de uma família normal, e sim frutos de um adultério. Quando nós não disciplinamos os nossos filhos, estamos falando que eles são filhos de um adultério, que eles são filhos rejeitados. Olha que loucura que já fizemos, ou ainda fazemos, com nossos filhos, quando tiramos a disciplina deles, quando não ensinamos eles com amor. Olha que loucura. Vamos ver alguns sinônimos do que significa bastardo? Olha o que eu e você chama os filhos quando a gente está tratando ele como bastardos: estranho, corrompido, depravado, estragado, falsificado, falso. É isso que fazemos quando não ensinamos. Estamos chamando ele de bastardo. Estamos tratando os filhos como bastardos. Quando retiramos a disciplina do filho, quando retiramos a disciplina do filho, estamos falando para ele que ele é bastardo, que é estragado, que ele é falsificado, que ele é falso, que não foi filho gerado de uma família normal, de uma maneira normal. E se você, talvez você já viu isso em novela, em filme, falando sobre essa expressão, filho bastardo. Todo mundo entende o que significa isso. Quando você está vendo lá, filho bastardo, um filho fora do casamento. É um filho que não tem os mesmos privilégios do filho que seria dentro do casamento, não é isso? Filho rejeitado pela sociedade, até pelo próprio pai, pelos outros, que vê isso é um bastardo. É uma linguagem até uma pejorativa, não é isso? Esse é um bastardo. E quando nós não ensinamos nossos filhos, tiramos a disciplina deles em amor, nós estamos chamando eles exatamente disso. E o versículo, voltando para Provérbios, capítulo 22, versículo 6. O versículo ainda continua, né? Instrua
a criança no caminho em que deve andar. E aí vai falar sobre caminho. Normalmente, as crianças seguem o caminho que a gente ensina. Se a gente está ensinando desde criança, normalmente, do que os pais instruem. Elas normalmente não se desviam desse caminho. Mas o caminho aqui significam 3 coisas aqui. A gente vai falar sobre as 3 e eu vou falar sobre o que eu penso que se encaixa mais ou se encaixa as 3 interpretações aqui. O caminho aqui pode significar a maneira pela qual nós devemos ensinar. Instrua a criança no caminho em que deve andar. Aqui também pode significar o seguinte, a maneira pela qual você ensina, o caminho pelo qual você ensina. Como isso? Você vai pegar um livro de teologia sistemática e vai dar para uma criança ou vai ler para uma criança? Não. Mas você vai ensinar o mesmo conteúdo que está ali da maneira que ela vai entender. Com desenho, com ilustrações, com peça, com teatro, não importa. O caminho que ela deve andar aqui, então, é a maneira pela qual você ensina, a maneira pela qual ela vai entender. Qual é o caminho da criança? Se você pensar bem, não é o mesmo caminho, vamos tentar entender isso. Não é o mesmo caminho de um adulto. Não é o mesmo pensamento de um adulto, é? Então, para ensinar, nós vamos ensinar pelo caminho da criança. Então, estão conseguindo entender? Vamos ensinar pelo caminho que ela vai entender. Não pelo caminho que é melhor para a gente entender, mas pelo caminho que é melhor. Mas até para fazer isso, a gente precisa pesquisar, a gente precisa buscar, a gente precisa entender, estudar, buscar maneiras. A gente precisa fazer isso. Precisa investir nisso. Outra interpretação. Ensinar a criança de acordo com a vocação dela. E nós devemos observar qual a aptidão da criança para tentar ensinar ela de acordo com a aptidão dela. O Michael Phelps, todo mundo sabe quem é o Michael Phelps? Eu ouvi falar, Michael Phelps. O maior recordista de medalhas olímpicas. Eu só esqueci quantas. E não sei se de Olimpíadas também, não sei se é ele também. E diz que quando ele era criança, ele foi diagnosticado com várias coisas. E, inclusive, uma das coisas era TDAH, entre outras coisas. Agora eu não estou lembrando exatamente, mas enfim, lembrei disso agora. Eu não ia falar isso, mas lembrei disso agora. E o que aconteceu na vida dele? A mãe, vendo isso, procurou ver aonde que ele tinha, o que tinha que fazer com ele. E ela viu que ele tinha muita energia e precisava gastar essa energia. Botou ele na natação e ele despejava toda a energia dele ali na natação. Quando ele já era um adolescente, ele já era um fenômeno na natação, porque ele também, além disso, criou um hiperfoco na natação ali, já era um fenômeno na natação. Se você pesquisar a história de Michael Phelps, vocês vão ver isso. E ela entendeu que precisava canalizar essa energia toda que ele tinha para uma coisa. E ela canalizou para isso. Né? Na verdade, direcionou o caminho e ele foi naquele caminho que ela direcionou. Porque quem direciona os caminhos que são o quê? São os pais. Né? Quando é criança, os pais que direcionam. E ele se tornou, hoje, né, o maior recordista de medalhas olímpicas, se eu não me engano, de participações em Olimpíadas também. Depois de aposentado, ele ainda voltou. Não foi? Tinha se aposentado, voltou e conquistou o ouro. Mesmo depois de aposentado. Ele falou que sentiu que tinha que voltar, que tinha alguma coisa para fazer ainda, voltou e conquistou. Muita coisa mesmo. Era brabo. Então, ensinar o caminho que a criança deve andar, também nós devemos olhar para as aptidões das crianças. Naquilo que você, de repente, vê que elas podem estar se desenvolvendo, investe naquilo para poder dar uma direção para ela. No caso ali, ela viu que ele tinha muito agitado, né, muita energia para gastar, poderia ter escolhido outro esporte. Mas colocou ele na natação, ele criou um hiperfoco nisso e foi em direção a isso e se tornou, né, o melhor nadador da história. Temos que observar os nossos filhos, né, as aptidões que eles têm, desenho, não sei, contar história, ler história. Às vezes a criança, você já começa a perceber que tem alguma coisa. Caramba, eu posso investir nisso daí. Ou o que eu posso fazer para poder desenvolver isso aí do meu filho, né? Outra interpretação, ainda de ensinar a criança no caminho, é que devemos ensinar a criança no caminho da justiça, ou seja, na lei de Deus, na lei do Senhor.
Eu acredito que os três são válidos. São válidos. Mas eu acredito também, olhando para aquilo que cremos, para aquilo que aprendemos, que nós devemos ensinar a criança nos caminhos de Jesus, no caminho de Deus. Mostrando Jesus principalmente como Salvador, como Senhor, mas como exemplo a ser seguido também. Ele é Salvador, ele é Senhor, mas também é um exemplo. Nós não podemos reduzir Jesus a só um exemplo a ser seguido. Então ele não é Salvador da pessoa. De repente a pessoa vira uma total moralista, seguindo, vamos dizer, tudo que Jesus fazia, mas não crendo que ele é o Salvador, não acreditando que precisa de salvação. Não, ele é tudo. Ele é o Salvador, ele é o Senhor e ele também é exemplo. Nós devemos ensinar quem foi Jesus, quem é Jesus, para que a criança queira imitar. Mas aí eu te pergunto, qual é a melhor maneira de instruir um filho? Falando, dando exemplos, mas acima de tudo, sendo exemplos para os filhos seguir. Qual a melhor maneira de ensinar o caminho? Você vai falar, você vai instruir, mas você vai ser exemplo. Não basta eu dar um conjunto de regras para o meu filho obedecer. Se o meu exemplo é que sempre que tem a oportunidade de descumprir regras, eu vou lá e descumpro regras. Faz-se necessário repetir aquela frase. As palavras ensinam, mas o exemplo convence. As palavras ensinam, mas o exemplo... Tem gente que fala o exemplo arrasta, tem gente que ainda fala isso. Palavras convencem. Perdão, palavras ensinam, mas o exemplo convence, ou o exemplo arrasta. Para ensinar não adianta eu ser um fariseu legalista. Sabe tudo, sei tudo. Sempre tenho palavra de correção na boca. Mas isso não está expresso na minha prática de vida. Do que adianta ensinar os meus filhos a serem honestos, a não mentirem, se eu mesmo mando a criança mentir quando me convém? Fazendo isso, eu vou relativizar a mentira, vou relativizar a honestidade. Em algumas situações, pode mentir, pode não ser honesto. É isso que eu estou querendo dizer com a minha atitude. Mesmo sem falar, é isso que as crianças estão vendo e aprendendo. Mas nós precisamos falar sobre o caminho. E que caminho é esse? O caminho é Jesus. O caminho é o Evangelho de Jesus Cristo. Se você ensinar Jesus Cristo para os seus filhos, ele vai saber, ou melhor, vai ser um cidadão excelente também, porque Jesus tem exemplos de sobra do que é ser uma pessoa honesta e honrada no seu dia a dia. Ele é o Salvador, mas ele é o exemplo para seu filho seguir. E mais uma vez, qual é o melhor exemplo? Eu preciso imitar Jesus. Para que os meus filhos, ou nossos filhos, possam ver o exemplo em nós e seguir esse exemplo. É bom deixar bem claro, eu estou repetindo isso para chamar a sua atenção, que não vai ser só com palavras. É com palavras, é com a palavra de Deus, mas é com a sua atitude, seguindo o caminho, e as crianças vão imitando o seu caminho. Se o seu caminho for bom, glória a Deus, elas vão estar seguindo e aprendendo o melhor caminho. É interessante que para os judeus, quando também fala de caminho, é que qualquer momento para os judeus era momento de ensinar. Estava no caminho, andando, estava ensinando a palavra de Deus. Estava indo fazer alguma coisa, estava em alguma viagem, estava fazendo isso, fazendo aquilo, andando para algum lugar, caçar, sei lá, plantar, colher. E está lá o pai ou a mãe ensinando a criança no caminho, por onde estiver andando. Né? Uma das coisas até pelas quais os judeus passavam a lei para as crianças era no momento do almoço, no momento do jantar, onde todo mundo sentava à mesa ali, e o pai de família geralmente é que contava as histórias dos profetas, a história de como Deus livrou as pessoas. Então é ensinar o caminho. Ensinar o caminho no caminho. É ao longo da caminhada, é ao longo da vida, você vai ensinando. Nós vamos ensinando. Nós vamos aprendendo também para poder ensinar. Nós vamos nos tornando melhor cada vez mais, para a glória de Deus. Nós devemos ensinar com a nossa vida, eu já falei isso. Nós devemos ensinar quem é Jesus Cristo. Vamos ensinar
como amamos a Ele. E por que o amamos? Porque Ele nos amou primeiro. Nós vamos ensinar quem é Jesus, porque o amamos. E nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Esses dias eu ouvi o pastor Marcos Botelho falando sobre isso. Que às vezes a gente cria uma caixinha de regras ou um livro de regras para as crianças, para elas se chegarem diante de Deus, para os nossos filhos, enfim. Mas a gente não ensina que elas devem amar Jesus. E, na verdade, a gente vai estar criando a criança para ser um fariseuzinho. Alguém que sabe um monte de regra, um monte de lei, mas não ama Jesus. Nem sabe por que deve amar Jesus. Nem sabe que Jesus o ama. Porque os pais não conseguem passar isso, nem através da vida dela. As crianças ou os filhos não conseguem ver o amor de Deus através da vida dos pais. Não transforme o evangelho num conjunto de regras a serem seguidas. Logo, seu filho vai perceber que eu e você não seguimos essas regras. Não transforme o evangelho como um conjunto de regras que logo seu filho vai crescendo, vai observando a minha e a sua vida e vão ver que a gente não segue nenhuma dessas regras que a gente está criando para eles. É interessante que Jesus fala isso dos fariseus. Escribas e fariseus não entram no reino dos céus e não deixam ninguém entrar. Não entram e não deixam ninguém entrar. Criaram tantas regras, tantas coisas, que nem eles mesmos são capazes de cumprir. E parece que às vezes a gente está se tornando isso. E com o tempo as crianças vão crescendo e vão vendo que nós somos apenas esses legalistas, fariseus, cheio de regra, cheio de palavras, mas nenhuma atitude na nossa vida. Ame a Jesus. E provavelmente seu filho o amará, porque ele vai ver como você ama Jesus. Não faça seu filho detestar o caminho da salvação. Faça seu filho amar o caminho, querer o caminho, querer conhecer o caminho. Porque quem é o caminho? Jesus. A pessoa diz que ama Jesus, que seus filhos têm que seguir a Jesus. Mas aí as crianças vão dizer, ou a pessoa vai dizer, caramba, mas meu pai parece um demônio, minha mãe parece um demônio, como é que eu vou amar esse Jesus que ele diz que ama? Já vi várias pessoas falarem que se dependesse dos pais para amar Jesus, elas nunca tinham conhecido a Jesus, nunca tinham amado a Jesus. Pois seus pais tornaram Jesus um carrasco moralista, que só corrige os filhos, mas os pais nunca são corrigidos. Várias pessoas que eu conheço já falaram isso comigo. Caramba, se dependesse do meu pai e da minha mãe, para poder conhecer Jesus, eu não tinha conhecido, não. Porque do jeito que eles falavam, eu via Deus ou Jesus como um carrasco que estava ali pronto a qualquer momento me levar para o inferno a qualquer momento. E quando a gente torna o evangelho um conjunto de regras para os nossos filhos seguir, é isso que eles vão ver. Esse dia mesmo eu estava conversando com uma pessoa, eu ia falar o nome da pessoa, eu não posso falar. Estava conversando com uma pessoa e falava assim, Ricardo, se meus pais tivessem ensinado dessa maneira assim, 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 eu não tinha detestado a igreja do jeito que eu detestava a igreja. E não amava a Deus e falava, Deus, eu não te amo. Eu não te conheço, eu não conheço esse Deus, eu não quero esse Deus. A pessoa falou para mim, porque ela detestava a maneira que os pais dela ensinavam para ela, para essa pessoa. E será que estamos fazendo isso também? Nós estamos fazendo isso? Ou estamos mostrando esse Jesus amoroso? Esses dias eu estava vendo um vídeo e o pai falando, né? Como ele criou o filho dele nos caminhos do Senhor e tal. E a família era bastante unida. Bastante unida. E ele chegou a hora do filho ir para a faculdade. O filho foi para a faculdade e tal. Chegou lá. A cobiça dos olhos veio até ele das coisas que ele não tinha visto antes.
do mundo. E agora esse filho dele se torna um assassino. Sendo que o pai nunca ensinou isso para ele. Se você pensar bem, se Provérbios fosse uma profecia, essa profecia falhou na vida do filho dele? Existe a cobiça dos olhos, existe a cobiça própria. Porque aí eu já olho para o outro lado. Se você está fazendo o que é correto e os seus filhos não estão seguindo o que é correto, a culpa não é sua. Responsabilidade própria. Você fez a sua parte. Você está fazendo a sua parte. É responsabilidade dos pais ensinar o caminho, não é? Mas não é responsabilidade dos pais ser Deus na vida da pessoa. Nós não podemos fazer o que só Deus pode fazer na vida da pessoa. E também não é responsabilidade dos pais, quando chega a idade de escolher pela pessoa. A pessoa vai escolher. Sendo certo ou sendo errado. Você colocou, assim como Deus coloca diante de nós. Eles colocam dois caminhos de você diante da vida, o caminho da vida e o caminho da morte. Escolhe o da vida. A pessoa, não, eu quero o da morte. Você fez a sua parte. Fizemos a nossa parte. Você não pode escolher por ela mais. Quando é criança, a gente ainda escolhe. Mas depois, quando cresce, vai se tornando adulto, você não escolhe mais. E eu sei que você queria poder escolher. Eu sei que eu queria poder escolher por outras pessoas que nem são meu filho, nem são minha filha. Eu queria poder escolher. Eu queria. Eu queria poder pegar essas palavras que eu aprendi, já que você aprendeu, botar lá na mente da pessoa, para a pessoa não fazer mais as coisas erradas. Eu queria fazer isso. Você queria fazer isso? Confessa, eu confesso isso. Mas chegou o momento da escolha da pessoa. Eis que coloco diante de ti dois caminhos, o caminho da vida e da morte. Escolhe o da vida, meu filho, minha filha. Caminho da vida. Não, eu quero o caminho da morte. Triste. Mas faça a sua parte. Quer que o seu filho ame a Jesus, ensine a ele quem é Jesus, o Jesus das Escrituras. Lendo, investindo tempo. Mas primeiro seja o melhor exemplo para o seu filho observar e querer ser igual. É interessante que não queremos investir tempo para aprender e ler a Bíblia, mas queremos muitas vezes ensinar. Como vamos ensinar se nós não aprendemos? Existem pais que mandam os seus filhos lerem a Bíblia, mas eles mesmos não leem. Eles não param juntos para ler junto com os filhos. E passam essa responsabilidade para outros, quando deveria ser ele, quando é ele, são os pais que têm essa responsabilidade de ensinar tudo. Mostre quem é Jesus através das Escrituras. Mostre os motivos pelos quais você ama e seu filho deve amar a Jesus. Porque ele nos amou primeiro. Depois de ver a situação desse pai ensinando para o filho, e daqui a pouco o filho se torna um assassino, se torna isso, se torna aquilo, eu falei, caramba, Deus, eu estou me dedicando pouco a ensinar o meu filho. Eu tenho que... Mas aí por várias vezes eu pensava assim, puxa, mas eu tenho que pesquisar alguma coisa. Aí eu pesquisava coisas para poder ensinar parábola e tal, isso e aquilo, e eu lia alguma coisa ou outra, mas caramba, quando vinha o desânimo. E essa semana voltei a pensar nisso novamente, devido a essas coisas que eu vi. Eu não posso, você não pode, nunca chegar lá no futuro e olhar, caramba, foi culpa minha também porque eu não ensinei certas coisas, não precisava ter passado, mas passou porque eu não ensinei. E se eu amo a Jesus, meu filho tem que ver isso. Se você ama Jesus, o seu filho é sua filha. Enfim, tem que ver isso. Tem que ver um exemplo em mim e em você. Tem que ver que nós estamos seguindo o caminho, por isso estamos ensinando o caminho. Como ensinar o caminho se nós mesmos não seguimos o caminho? Como? Impossível.
Impossível, 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 impossível. Se ensinando já dá trabalho, imagina se não ensinar. É bem notório isso, e eu não vou falar uma coisa que é segredo, nem é mistério. A gente percebe, eu lembro que Graciele falou, ela estudava numa faculdade particular na época, esqueci o nome da faculdade, mas ela falou que lá não tinha muito essa questão de doutrinação, ideologia, essas coisas, particular não tinha muito isso. Aí vinha o pessoal da UF, lá para frente da faculdade dela, lá para poder trazer um monte de querer trazer palestra, um monte de coisa. Aí você via que as ideologias que o pessoal estava trazendo de lá era tudo contra a família, contra Deus, contra regras. E a gente vê isso acontecendo na vida desse homem, esse homem que eu contei. O filho dele passou por uma faculdade, foi morar dentro da faculdade, e quando vê, estava deixando tudo aquilo que ele tinha aprendido com os pais, deixando o que ele aprendeu do Senhor e vivendo as ideologias do mundo por causa da cobiça dos olhos. Agora eu não tenho regras mais, eu posso fazer o que eu quiser. Cobiça dos olhos. O mundo apresenta isso pra gente todos os dias. E você fica ali naquele ambiente, às vezes, acho que Kaique, que está na faculdade agora, pode ver, pode até dizer isso também. Que por várias vezes é o tempo todo as pessoas repetindo os mesmos discursos para que você concorde com aquilo, mesmo que aquilo esteja errado. É ou não é, Kaique? O tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. O tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, meu irmão, minha irmã. Se ensinando as pessoas já se desviam, quanto mais a gente não gastando tempo, ou melhor, investindo tempo para isso. Para que outras pessoas sejam a referência do seu filho e de sua filha. Você não quer isso, eu não quero isso. Nós não queremos isso. Então invista o seu tempo para que não aconteça isso. Pode ser que aconteça, e se acontecer, ele não fugiu do seu controle, se você já ensinou, se você já fez a sua parte. Seja o melhor que você pode ser. 1 João, capítulo 2, coloca aí. Versículo 10, vamos ver se é 10. Capítulo 2, 1 João capítulo 2, vamos ver se é versículo 10. Bota no 15. 15. Versículo 15. Tá aí. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Continua. Pois tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a arrogância da vida não provém do Pai, mas do mundo. Volta no 16. Você percebe que o mundo está ensinando que o desejo da carne é bom e é isso que você tem que viver. O mundo está ensinando que o desejo dos olhos é bom e é isso que você tem que procurar. O mundo está ensinando a arrogância da vida, que isso é bom e não tem ninguém que manda em você, e você é o seu dono, e você faz o que você quiser da sua vida. Só que nada disso provém da onde? Mas da onde? Continua. O mundo e os seus desejos passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A gente está falando sobre vida eterna. As coisas terrenas, as coisas desse tempo agora vai passar. Os prazeres vão passar. Mas quem está seguindo a Deus vai morar com Ele eternamente. Próximo. Filhinhos, esta é a última hora. E quando a gente olha para esse texto, a gente vê como as coisas estão difíceis, estão terríveis no mundo, não é? É um alerta para a gente hoje. Filhinhos, esta é a última hora. Como vocês ouviram que o anticristo vem.
Assim, muitos anticristos já têm surgido. Por isso, sabemos sabemos que esta é a última hora. Volta no 18, eu vou parar no 18. É interessante que o texto aqui fala assim muitos anticristos já têm surgido. Tudo aquilo que é contra Cristo é anticristo. Tudo. Todo e qualquer ensino que é contra Cristo é anticristo. Acontecerá, como diz em Apocalipse, a pessoa do anticristo virá. Mas todo aquele que não é a favor de Cristo é contra, é anticristo. Todos os ensinamentos que é contra o ensinamento de Cristo é anticristo. Você não precisa ver a pessoa do anticristo se manifestar, como diz lá em Apocalipse, para você saber que você tem que rejeitar essas coisas. Quando, na verdade, todos os ensinamentos que vão contra o que Cristo ensinou, o que o Pai ensinou, já é anticristo. Já é o anticristo agindo. A cobiça dos olhos está aí, a cobiça da carne está aí. Aonde você está? Na faculdade, no curso, na escola, na internet? E você está escolhendo o quê? Pais, filhos, escolham Cristo. Não escolha o que o mundo está oferecendo. Escolha permanecer para sempre, na eternidade, viver com Jesus. Aqueles que não querem Cristo vão ficar para sempre, sofrendo eternamente, para sempre. Mas aqueles que escolhem Cristo vão viver com Cristo eternamente. Essa é a mensagem que eu tenho para trazer para os irmãos nessa manhã. Glórias ao nome de Jesus. Aplaude, se é para Jesus, pode aplaudir Jesus, pode aplaudir. Glórias ao nome do Senhor.